a água purificadora. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, hisopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Contato com cadáveres. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa, ficará impura. A sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta sobre a qual não houver tampa amarrada ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará hisopo, molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no 7º dia. Deverá purificá-lo no 7º dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. A morte de Miriam. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no 1º mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo:
Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo falem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas. E a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel: você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Hor. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Hor diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Oração pedindo ajuda ao mestre de canto de Davi, em memória. Agrada-te, ó Deus, em me livrar,
Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre: Deus seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em me socorrer, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te demores.